Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Júlia da Literatura Comparada e estamos aqui dando continuidade, aprofundando cada vez mais a teoria mimética e o conhecimento, sobre essa hipótese de trabalho elaborada pelo pensador francês René Girard. Então, como eu expliquei no vídeo passado, a teoria mimética ela pode ser compreendida através de três intuições fundamentais, e essas três intuições fundamentais estão discutidas e inscritas em três livros. O primeiro livro, Mentira Romântica, Verdade Romanesca, que é onde o Girard vai fazer todo um estudo sobre a teoria literária, um diálogo aqui com Hegel, a fenomenologia do espírito, e com os estudos literários e os escritores canônicos franceses e modernos, Albert Camus, Balzac, Flaubert, Stendhal, Proust, Dostoiévski, Shakespeare, principalmente. E aqui ele vai mostrando como que os grandes escritores conseguem identificar o desejo mimético, o funcionamento do desejo mimético, através do ato de evidenciar a presença de um mediador na escolha que um sujeito faz dos objetos que ele deseja possuir. Então a gente já entendeu aí que o Girard vai traçar uma diferença entre dois grupos de escritores. Os escritores românticos, que acreditam na autonomia do desejo, que a gente tem aí liberdade, autonomia para desejar qualquer coisa que a gente quiser sem influência externa, e os escritores romanescos, que seriam para o Girard os grandes escritores, porque são escritores que evidenciam a presença do mediador, e demonstram aí como é que o desejo tem esse caráter fundamentalmente mimético, o que faz com que as pessoas comecem, por admiração mútua, a desejar as mesmas coisas que o seu modelo deseja ou já possui. E aí, a partir dessa competição, dessa rivalidade pelos mesmos objetos, que vai se acentuando, a gente tem, muitas vezes, uma crise, uma crise entre um casal de namorados, ou de amigos, ou uma crise dentro de um grupo de trabalho, e muitas vezes a resolução dessa crise passa por dirigir essa violência para uma pessoa que não seria necessariamente responsável por toda aquela crise, que é uma pessoa inocente, inocente de muitas daquelas acusações, que é o bode expiatório. E aí o Girard percebe que isso acontece desde a fundação do mundo, há muito tempo. Então, quando ele passa a perceber, bom, nos romances, dois amigos podem disputar o afeto da mesma mulher. Mas e nas sociedades arcaicas? Como é que elas não se desintegraram? Porque a possibilidade de conflito mimético entre um grupo é muito grande, porque todo mundo, tá ali, um modelo e sujeito um para o outro, tem muitos objetos a desejar. Então tem uma possibilidade de crise muito grande. Como é que essas crises eram resolvidas? Ele percebe, estudando antropologia, Fraser e outros teóricos da antropologia, e se aprofundando ali na antropologia cultural, ele vai vendo que o sacrifício foi uma maneira também violenta de conter uma possível eclosão de violência generalizada, que começa com duas pessoas e pode ir contaminando a comunidade toda. E aí estamos finalmente entrando na terceira intuição do Girard, que é quando ele vai comparar textos das narrativas de como essas sociedades arcaicas surgiram, como elas contam, textos de fundação dessas sociedades arcaicas, e ele vai comparar com esses mitos da fundação das sociedades arcaicas, ele vai comparar com parábolas bíblicas, histórias bíblicas, mostrando que existe uma diferença entre esses dois grupos. E qual seria a diferença? A diferença é a inocência da vítima, que nas histórias dos mitos de fundação das sociedades arcaicas, quando essas sociedades arcaicas de hominídeos, ainda sem estado formalizado, resolvem explicar como elas surgiram,
elas contam uma história de uma expulsão de um estrangeiro ou de um linchamento em que a vítima realmente era culpada. Todo mundo, né, fizemos bem em fazer esse linchamento. E aí, por oposição, o Girard fala assim, olha, no texto bíblico não é assim, porque a gente tem a história da crucificação de Jesus como uma história emblemática, né? A paixão de Cristo seria a história emblemática da inocência da vítima. Afinal, ele não tinha cometido crime nenhum e mesmo assim a multidão escolhe que Barrabás ia ser, né? Não ia ser crucificado, que ia ser quem ia ser crucificado era Jesus, né? Então, né, se a gente pensar na história, né, chega uma pessoa que se proclama, né, diz que é o Filho de Deus, opera milagres, né, segundo a narrativa bíblica, né, gente? Ele opera milagres, ele fala, né, ele fala, né, ele dá... Não sei explicar, ele fala, né? Ele fala no templo, ele ensina, né? Então tem toda uma pedagogia também de como entender e desmontar esse mecanismo violento que está na gente, né? Então o Girard lê a Bíblia assim, e aí é muito legal, porque aí a gente começa a adentrar nesse território aqui. Que aí, para quem se interessa, né, por estudo bíblico, esse é um livro incrível. Porque aí ele vai mostrar, bom, então como é que toda essa história de desejo mimético, mecanismo do bode expiatório e inocência da vítima estão comentados no texto bíblico, nas parábolas bíblicas, né? E aí ele começa... Então, assim, gente, só para fechar esse assunto, né, da terceira intuição do Girard, então... Vamos lá, eu vou tentar... Eu tenho tempo agora, que eu já acabei de começar, eu tenho tempo. Então, em Coisas Ocultas desde a Fundação do Mundo, esse livro aqui. E em Eu Via Satanás Cair como um Relâmpago, esse livro aqui. Girard vai investigar a consciência que os textos judaico-cristãos apresentam sobre o funcionamento da violência humana e sobre as formas de como evitar essa violência, né? E Girard compara mito e texto bíblico, destacando uma diferença decisiva, que eu estou lendo a minha tese. No mito, a multidão violenta que acusa e persegue uma vítima acredita realmente que essa vítima é culpada pela crise que se instalou na comunidade. Dessa crença na culpa da vítima, Girard extrai o conceito de méconnaissance, que é desconhecimento, né? Desconhecimento da inocência da vítima. Termo que frisa o desconhecimento dos algozes a respeito do fato de que a vítima que atacaram era inocente. Já, olha a diferença agora, né? Já nos textos bíblicos, há diversos momentos em que a inocência da vítima é destacada. E o episódio mais emblemático é a Paixão de Cristo, em que Jesus tornou-se vítima inocente, condenada pela multidão violenta e envolvida pelo contágio mimético. O que é esse contágio, né? A violência vai sendo contagiante, ela vai se tornando contagiante, né? Ela vai contagiando outras pessoas da comunidade, né? Você pensar numa briga de escola, né? Tem dois amiguinhos que começam a brigar, mas aí os amiguinhos desse defendem esse, os amiguinhos desse defendem aquele, aí começam todos os amiguinhos a brigar e tudo isso. Girard distingue então mito e texto bíblico em Eu Via Satanás Cair como um Relâmpago, e coloca uma diferença fundamental entre eles. Então aqui é só para finalizar todo esse raciocínio, né, através de uma citação que está aqui, né, em que o Girard vai falar o quê? Os relatos míticos representam as vítimas da violência coletiva como culpadas. Nos ritos, né, nas histórias de fundação das sociedades arcaicas, a vítima é considerada e representada como culpada. Eles são, então, esses relatos míticos, né, são absolutamente falsos, ilusórios e mentirosos. Os relatos bíblicos e evangélicos representam essas mesmas vítimas como inocentes. São essencialmente exatos, confiáveis e verídicos. Então aqui o Girard está se colocando como cristão mesmo, né, como católico, falando, olha, se a gente tem relatos de fundação de sociedades arcaicas que são mentirosos,
porque eles acreditam que a vítima foi culpada e merecia morrer, ser linchada, ser imolada, assassinada e tal. Nos textos bíblicos, essa multidão violenta também está presente, mas a consciência de que a vítima é inocente está inscrita ali, oferecendo todo um caminho de conversão, que não precisa ser só ou a conversão à fé católica, né? Que pode ser a conversão no sentido que eu já expliquei, que está aqui na introdução do Mentira Romântica e Verdade Romanesca, que o João César coloca tão bem, que não se, essa conversão não se confunde com o gesto de você se converter necessariamente ao cristianismo, mas é você perceber os perigos, né, do mimetismo e você conseguir refrear a tua violência quando alguém estiver te fazendo de modelo, estiver copiando coisas que você faz, você não revidar ou não ter uma atitude tão agressiva em relação à pessoa, e você identificar quando você está sendo ciumento, invejoso, vaidoso, quando você está querendo alguma coisa só porque outra pessoa também quer e você admira aquela pessoa, e você começar a perceber esses movimentos de disputa e de rivalidade que são cotidianos, né? E aí, o outro vídeo, né? Eu vou fazer, eu gostaria de fazer um passeio por esse livro, né? Vou ser bem sincera com vocês, que ele é muito interessante e é muito legal a gente começar a ler a Bíblia pensando em como ela pode ser um texto de reeducação da nossa consciência, né? Então, assim, agora falando, né, tentando explicar esse processo, como ele aconteceu comigo e ele continua acontecendo, né? Porque como eu não me santifiquei, não estou em relação direta com Deus o tempo inteiro, né? Eu não me santifiquei, então eu sou uma pessoa normal que continua vivendo esses conflitos mesmo tendo consciência, né? Mas conforme eu fui estudando, eu conseguia, eu comecei, né, a identificar pensamentos de vingança, rivalidade e ressentimento recorrentes no meu cotidiano, né? Então, é muito interessante você perceber essas coisas, né? Porque você começa a avaliar as suas reações, as suas reatividades em torno do teu dia a dia, do que acontece. Por exemplo, aquele exemplo banal que eu usei, né? Uma pessoa parava na minha frente, eu ficava furiosa e aí eu tinha essa tentação e eu queria me vingar dando alguns passos a mais e parando na frente da pessoa depois, né? Então o que é isso se não for uma pequena vingança cotidiana, né? Então a gente é um mecanismo, né? Esses sentimentos, esses drives, né? Esses impulsos assim para você ser competitivo, para você rivalizar com as pessoas, ou para você querer se vingar e ter ciúme, e ter inveja e orgulho e vaidade, eles são muito recorrentes, né? Então, quando a gente começa a entender como é que isso acontece e a perceber que muito do nosso pecado tem a ver com querer coisas espelhando o nosso desejo em outras pessoas, né? É como se a gente tivesse uma bomba na mão que a gente pudesse desarmar, sabe? E desarmar essa bomba várias vezes, né? É o que acaba acontecendo, porque, lógico, existe um descanso no coração, né? De você começar a entender como é que são os seus comportamentos violentos, como é que são os seus sentimentos violentos. Existe muito ganho nisso, né? De observar as nossas ações e de conseguir evitar. Esse é o processo de conversão não estritamente religioso de que fala o João César na introdução do Mentira Romântica. Evitar conflitos diretos com os nossos modelos, né? Por justamente entender que a gente não precisa viver no modo vingança, né? Viver no modo revide, aquele modo revide ligado. A gente pode desligar essa chave. E aí a gente vai ver que essa chave ela volta a ligar, e aí a gente com a nossa consciência volta a desligar. Né? Então,
Eu vou pensar com carinho no próximo vídeo, né, para ver se eu trago alguns exemplos interessantes para vocês. E agora a gente vai começar a investigar a leitura que o Gerard faz dos textos bíblicos, né? Espero que vocês estejam gostando e até o próximo vídeo.